Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Há alguns fatos na Bíblia que nos despertam a atenção. Por exemplo, os critérios que Deus usa para se relacionar com uma pessoa ou com outra, um grupo de pessoas. Eu quero realçar, por exemplo, aqui, o fato de que Deus rejeitou a Israel. Deus rejeitou a Israel, mas amou os misturados samaritanos. Eu vou tomar aqui o 2 Reis, capítulo 17, como base para isto. O Senhor se indignou muito, versículo 18, contra Israel e o afastou da sua presença. E nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os afligiu, e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Então, Deus rejeitou a toda a descendência de Israel. Deus rejeitou todo o Israel, Reino do Norte e Judá no sul. E aí? Bom, Israel, Reino do Norte, foi para o cativeiro e acabou, nunca mais voltou. Judá também acabou indo para o cativeiro e depois um punhadinho voltou, mas também esse rejeitou a aliança com Deus e Deus encerrou a antiga aliança. Nesse meio termo, quando Deus rejeitou Israel, Reino do Norte, e trouxe os assírios para destruírem a cidade de Samaria, os assírios levaram o restante cativo e trouxeram outros povos de lá, de outras terras, para habitarem ali em Samaria. Por exemplo, da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, o rei da Assíria trouxe gente de todos esses lugares e fez habitar em Samaria. Então, Samaria tinha sido destruída e os habitantes israelitas foram expulsos e os assírios trouxeram outros povos para habitar ali. Em princípio, os povos que habitaram em Samaria não tinham nada a ver com Deus, não tinham nada a ver com a lei de Israel. Eles não tinham nada a ver com a descendência de Abraão. Mas eu reputo isso como um tremendo ato de graça de Deus, porque o que aconteceu? Eles habitando ali, Deus se preocupou com eles e mandou leões. Ora, Deus se preocupa e manda leões? Quando Deus manda leões, isso pode ser uma coisa boa. Quando Deus manda luta, tribulação para vocês, pode ser uma coisa boa. Procure entender, porque os leões apavoraram aqueles novos samaritanos. E eles, apavorados, foram procurar com feiticeiros e pessoas, sacerdotes de outras religiões, que entendiam desses assuntos, e perguntaram o que havia acontecido. Eles disseram: olha, é o Deus da terra que está irado contra vocês e mandou leões. Então, o que nós vamos fazer para aplacar a ira desse Deus da terra? Interessante. Eles resolveram se aproximar de Deus. O mesmo que tinham feito anteriormente os gibeonitas. Mas a maioria dos outros povos nada quis saber com Deus. Se o Deus de Israel é grande, nós vamos clamar ao nosso Deus para vencer o Deus de Israel. Era assim que eles pensavam. Os moabitas, ao invés de se converterem ao Deus de Israel, eles chamaram Balaão para amaldiçoar a Israel, fazer uma luta espiritual contra o Deus de Israel. A maioria dos povos fazia isso, lutavam contra o Deus de Israel. Mas os novos samaritanos fizeram como os gibeonitas, e como a Ruth fez, eles se aproximaram
do Deus de Israel e perguntaram o que nós vamos fazer para agradar esse Deus. Será que Deus ia ficar de mãos fechadas? Deus ficaria de coração fechado para com esse povo? O povo que veio morar em Samaria, os novos samaritanos, disseram: o que vamos fazer para agradar a esse Deus? Deus não pôde conter a sua misericórdia e passou a abençoar esses samaritanos. Eles trouxeram alguns sacerdotes de Israel que conhecia a Deus e ensinavam alguma coisa de Deus. Eles desenvolveram um culto misto, adorando a Deus e a outros deuses também. Isso é inaceitável na lei de Deus e para o povo de Deus. Mas isto foi considerado uma boa coisa pelo Senhor, porque eles não conheciam nada de Deus. E dispondo um pouquinho do coração deles para Deus já era alguma coisa. E Deus cozinhou em fogo brando, digamos assim, por alguns séculos, aquele povo de Samaria até o tempo de Jesus, quando eles receberiam Jesus, a mulher samaritana, e também depois o Filipe evangelista, que promoveu um avivamento e muita gente se converteu em Samaria. Ou seja, aqueles leões foram os primeiros missionários de Deus para revelar Deus para os samaritanos. Deus amou e ama os samaritanos. Mas por que ele rejeitou Israel? Deus foi duro com Israel e tolerante para com os samaritanos. Israel rejeitou e Deus acabou com Israel. Os samaritanos eram misturados e Deus aceitou. Por que isto? Vamos entender. Há duas palavras de Jesus que devem ser levadas em consideração. Quem comigo não ajunta, espalha. Mas quem não é contra nós, é por nós. Como é que a gente entende isso? Dos de casa, aquele que é crente, é cristão, que conhece o Senhor e não obedece, pau nele, rejeitado pelo Senhor, porque ele conhece. Deus é extremamente mais rígido e duro para quem conhece, por isso ele rejeitou Israel. E segundo o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 11, ele também vai rejeitar os crentes que desobedecem. Deus vai rejeitar todo crente que não obedece. Mas e os de fora? Bem, os de fora que não conhecem a Deus, quando começam a querer conhecer, Deus é tolerante para com eles. Deus é paciente com os novos samaritanos, e foi durante muito tempo. Deus considera os cornélios, que ainda não são do povo de Deus, mas que se agradam de Deus. Eles ainda não são, mas Deus gosta deles. Quem não é contra nós, é por nós. Deus tem uma tolerância, um amor, um carinho especial para com aqueles que não são do povo de Deus, que não conhecem a Deus, mas têm vontade de conhecer, têm sede pela verdade. Deus quer que eles se convertam. O que aconteceu com os samaritanos. Por isso Deus tolerou por muitos séculos aquela vida misturada dos samaritanos, porque eles não conheciam a verdade. Mas o Israel que conhecia, Deus foi duro em rejeitar aquele povo. Procure entender esse princípio. Você que conhece o Evangelho, Deus vai ser extremamente rigoroso com você. Crentes vão aos montes para o inferno porque não obedecem. Mas Deus é tolerante com outros que não conhecem o Senhor no intuito de fazê-los conhecer. Aqui na terra, no juízo final, não, ninguém passa sem conhecer o Senhor. Mas, então, aqui na terra, Deus é tolerante para com os misturados, os que vivem em pecado, os que não conhecem a Deus, porque Deus quer que eles tenham oportunidade de conhecer. Se são modernos samaritanos, Deus tem paciência com eles. Ele quer enviar você a eles para trazê-los. E você não rejeite
os misturados samaritanos de hoje, outros que não conhecem a Deus, que andam misturados. Não rejeite no seu coração, porque Deus não os rejeita. Mas Deus vai ser rigoroso com o crente que não obedece. Onde é que você está nisso tudo aí? Comece a entender esta situação.